Do céu ao coração. Aprender a ler a criação sem palavras. Louvor. Aprender a ler a Escritura, muitas palavras. Gratidão. Aprender a ler o nosso coração e a nós mesmos. As nossas palavras. Reflexão. De manhãzinha, quando eu abro a janela do meu quarto, ele está lá. Eu não vejo, mas ele está lá. Há um prédio que fica em frente ao meu prédio. E ele está escondido ali atrás. Mas eu sei que ele está lá porque os seus braços envolvem casas, prédios, vindo do porto. E à medida que o dia vai se desenvolvendo, amanhã vai se desenvolvendo, ele vai subindo, subindo, subindo. E chega um momento que ele ultrapassa o prédio atrás do qual ele estava escondido, ele explode em luz no meu quarto. A tal ponto que às vezes eu tenho que fechar a janela. Final da tarde, naquelas em que é possível, eu e Cláudia, a gente pega, às vezes, a cadeirinha, como idosos que somos, e vamos para a praia, e às vezes a gente tem que apressar o outro. Vamos, senão ele vai embora. Estamos falando do sol, e a gente vai lá e põe a cadeirinha, né? E aquela aguinha fica batendo no pé, a gente fica olhando o sol se pôr. Ou às vezes a gente caminha, né? A gente caminha em direção a ele, e depois a gente dá a volta e caminha para longe dele. E a tarde vai caindo, e o começo da noite vai chegando, então a gente vê aquele tom vermelho no céu, quando ele já se pôs, mas o seu manto ainda está presente, e o céu vai ficando vermelho, e depois de vermelho ele vai ficando aquele tom azulado, e um azulado claro, onde ele está, para um azulado escuro, e as areias brilham, prateadas com aquela luz. Finalmente ele vai embora, e o céu começa a ficar uniformemente escuro e negro, e aí vem as estrelas. O sol. Os primeiros 6 versículos desse salmo falam da criação do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus são o lugar onde Deus está. Portanto, é de lá que ecoam as vozes desse Deus grandioso. Vozes na criação, afinal, esses versículos falam que os céus proclamam, o firmamento anuncia, dia e noite falam sobre Deus. Um dia está acabando, outro está chegando. Esse dia que está acabando, fala para esse dia que está chegando: olha, foi assim. Uma noite fala para outra. Quando ela chega, ela também fala e testemunha o poder de Deus. Por toda a terra se faz ouvir a voz da criação. Mas o salmista diz: mas não tem linguagem, não tem palavras. São vozes sem palavras, sem sons articulados. Mas é a fala da visão, é a fala do olfato, do tato, é a fala do calor ou do frio que chega sobre nós, é a fala das estações que vão mudando, é o pulsar da criação em incessante testemunho. E a gente não precisa ouvir nada, porque o nosso coração está ouvindo. Nós estamos sintonizados, estamos em contato, em comunhão com essa criação que o tempo todo está falando do Criador e do seu Senhor. A minha experiência é ali em Santos, mas a sua pode ser numa chácara, num sítio, ou como a gente do interior fala, na roça. São várias maneiras da gente contemplar e perceber a criação do Senhor, mas ela está lá, o tempo todo falando, o tempo todo testemunhando. E aí no versículo 4 volta o sol, né? Comecei falando do sol. Deus põe uma tenda para o sol nos confins do mundo, e ele, como um noivo vaidoso, sai a percorrer o seu caminho, e ele começa numa extremidade e vai até a outra, e ele age como um herói, um guerreiro, um poderoso, a quem ninguém pode se opor, e nada refoge ao seu calor, nada foge ao seu calor. Nós somos chamados a ler a criação, e
é uma leitura que se faz sem palavras, mas que faz na imagem, se faz na sensação, que se faz nas impressões tão fortes que chegam para a nossa vida e nos conectam como seres que vêm da Adamá, porque somos Adão. A gente veio da Adamá e, portanto, a gente se conecta com ela e com ela a gente se conecta com Deus. Somos chamados a ler a criação, que nos fala sem palavras e que nos chama à adoração. A partir do verso 7 até o versículo 8, há uma mudança de temática, mas ela está conectada. Porque ele começa a falar da Torá do Senhor, a instrução do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, a Torá do Senhor é perfeita, a instrução do Senhor é perfeita. E eu prefiro a tradução completa a perfeita. A instrução do Senhor é completa, porque ela atinge todas as áreas da nossa vida. Não há área que Deus não nos ensine. Não há área onde exista um preceito, onde exista uma direção, uma palavra que nos guie e nos dirija. A palavra de Deus é completa. E agora, para parafrasear Paulo Freire, eu preciso aprender a ler a criação, para depois eu aprender a ler a palavra. E é exatamente isso que esse salmo está fazendo da forma freiriana. Eu aprendo a ler a criação primeiro, para que depois eu aprenda a ler a palavra. E ele fala que a palavra é completa porque ela restaura a alma. E aqui eu vou fazer uma outra tradução, propor uma outra tradução heterodoxa. A palavra é completa porque ela reinicia a alma. Sabe como é? Quando você está cansado, está perturbado, é meio como, não é? Um joguinho, o seu computador, o seu celular, precisa reiniciar, precisa começar do zero. É assim. A palavra é completa porque ela permite que a gente, nessas horas de confusão, de cansaço, de desânimo, a gente reinicie e a gente comece com a bateria toda. A Torá do Senhor é completa porque ela permite reiniciarmos a nossa vida quando necessário. Ele começa no versículo 7 com essa afirmação tão bela da Torá, do ensino do Senhor, que é completa e que restaura, reinicia a alma. E ele termina com um desejo por ela, versículo 10. Os ensinos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, são muito mais do que o ouro depurado. Os ensinos do Senhor são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, por isso eu desejo, eu quero. E daí ele vai nesses versículos, do 8 ao 10, falando da Torá, da instrução. E talvez se fôssemos nós, a gente ia começar a explicar por que ela é importante, a gente ia começar a dar argumentos. Mas não é essa a linguagem do Salmo, não é essa a linguagem da poesia. Ele vai falar o que a palavra de Deus faz e como isso é importante para a gente. Cada verso, na primeira linha, o que ela faz? Na segunda linha de cada verso, por que isso é importante? Versículo 7, a Torá, ela é fiel. Versículo 8, ela é reta e pura. Versículo 9, ela é verdadeira e justa. É isso que ela é. Perceba que você não tem definição, você tem a leitura ou a visão da importância dela para a vida. E na segunda linha desses versículos, o que ela faz? Versículo 7, ela reinicia a nossa alma e nos dá sabedoria. Versículo 8, ela alegra o nosso coração e ilumina os nossos olhos. Então não precisa explicar porque a Bíblia é boa, porque a gente deve ler. Porque o salmista está num nível muito acima disso. Ele está com gratidão diante de Deus, pela palavra que guia a vida, que ilumina, que dirige, que restaura. E então no versículo 11, ele diz, além disso, por essas palavras, se admoesta o teu servo. Eu vou propor aqui a interpretação um pouco diferente, em lugar de admoestar, que é sempre a ideia de dar uma bronca, iluminar. Por meio da palavra, Deus ilumina a vida. Ilumina no sentido de dirigir, mas também ilumina no outro sentido que ele vai desenvolver mais abaixo. A palavra ilumina. A palavra ilumina quando a gente está no escuro, quando a gente está desanimado, quando a gente está vê tudo cinza. Ela vem, ilumina e traz de volta as cores.
e traz de volta os sentidos, as percepções, as conexões, e de volta a relação com Deus e com o seu mundo. Por ela, teu servo é iluminado. E aí ele termina no versículo 11, parte final. Em guardá-la a grande recompensa. Essa é a voz da experiência, do testemunho. Não é alguém que quer convencer ninguém, é alguém que está dizendo, olha, eu sei, pela minha vida, pela minha experiência com Deus, pela minha experiência de leitura da Escritura, que vale a pena guardá-la e vivê-la, porque Deus traz recompensas. Porque a recompensa vem, ela chega e ela abençoa as áreas, todas as áreas da vida. A partir da leitura da criação, que é uma leitura sem palavras, e que a gente lê com adoração, a gente é encaminhado para ler a Escritura. E a gente lê a Escritura com muitas palavras. E a gente lê a Escritura com gratidão, porque é isso que a gente tem que ter. Gratidão diante da palavra de Deus.